Pera, deixa eu ajeitar a câmera. Eu acho que agora ficou no... perfeito. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e vamos falar sobre trilogia e duologia, que são basicamente aqueles livros que não é um esquema de pirâmide, né? Que são aqueles livros que tem 5, 6 livros para você ler. São basicamente livros que são só 3 ou só são 2. E eu separei alguns aqui da minha estante que eu tenho muita curiosidade em ler, que eu quero muito ler. E um deles estão aí na minha listinha para ler esse ano. Eu estou torcendo muito para eu conseguir. Então, bora para minha listinha, né? Que é assim, tanto que eu mostro aqui para vocês essas duologia, trilogia que eu quero ler. E assim acaba se transformando numa indicação aqui para vocês. Então, já pega o bloquinho de vocês e anote essa diquinha para vocês não entrarem num esquema de pirâmide, né? Então, ficarem super tranquilos que sim, que existe fantasia, que são duologia e trilogia. Então, bora para as indicações. E vamos começar com a minha primeira indicação, que é basicamente uma duologia na qual eu estou curiosa para ler, que eu quero muito ler, está assim nas minhas listinhas de preciso ler esse ano. Que é claro que eu já estou falando do Maioral, né, gente? Muita gente amaram essa história e eu estou muito curiosa para ler, que é Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Eu comprei esse livrinho na pré-venda, por quê? Porque eu queria o livro, porque é uma edição maravilhosa, porque é a edição de... né, tem a pintura lateral. Essa aqui é uma edição de capa normal, não é de capa dura, que tem, né, o box de capa dura. E o bom, né, desse livro, dessa história, que é apenas duologia, ou seja, começa no 1 e termina no segundo e acabou e ponto final da história, né? Não é aquele livro de esquema de pirâmide. Então, assim, é uma duologia que eu tenho muita vontade de ler e eu espero muito conseguir ler essa duologia esse ano. Então, assim, é uma fantasia que muita gente leu, amaram, se apaixonaram pela Iris, pelo Roma. Então, assim, quero muito ler esses 2 livrinhos, então tô ansiosinha para conhecer esses 2 personagens e me apaixonar por essa história, como todo mundo leu e se apaixonar, então eu espero muito amar também. E eu acredito que será um favoritado. Acredito, vamos descobrir, né, nos próximos capítulos. E já com uma outra fantasia, basicamente é uma duologia que está parada na minha estante, assim, ó, há anos, e eu quero ler esse livro, estou muito curiosa. E eu estou falando de A Fúria e a Aurora, e A Rosa e a Daga. Basicamente, esse livro aqui é uma releitura da história de A Mil e Uma Noite. E assim, eu nunca li, né? Tá parada na minha estante há bastante tempo. É uma duologia e eu acredito que eu vou adorar essa história. É um livro que eu tenho ali muita vontade de ler, nunca li. E ainda mais como é uma releitura, então tenho curiosidade. Então, assim, se vocês nunca ouviram falar, já fique aí, já anote a dica de vocês, que pelo menos é uma duologia, então vocês pelo menos começam num e terminam no outro e é isso, né? Então, tenho curiosidade de ler esses 2 livrinhos aqui, nessa duologia. E já o próximo é basicamente uma trilogia, então eu tô muito feliz que pelo menos eu só tenho aí 3 livrinhos para ler. E eu estou falando, assim, de livrinhos que é do mundo Grisha Verso, alguma coisa que assim que se pronuncia, eu acho, que é A Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Eu sei que tem a série desse livro na Netflix, eu não assisti, tanto é porque eu quero ler os livros. Tenho essa trilogia parada bastante tempo na estante, tenho muita curiosidade de ler esse livro. E ainda mais eu quero ler os livros da autora, né? Porque assim, eu tenho muita curiosidade, nunca li nada dela, então tenho esses 3 que quero muito ler. O primeiro livro eu comprei, acho que foi na pré-venda, se eu não me engano, porque veio brinde tudo aqui, tá até dentro do livro. Já os 2 volumes eu basicamente consegui através de troca no Scooby. E foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que foi conseguir os 2 outros volumes pelo Scooby. Esse aqui eu ganhei os brindezinhos quando veio. E esse aqui foi de uma pessoa que já leu o livro e deixou, né, aqui marcadinho, né, com os posts que ele marcou. E vai ser bem interessante eu ler
e vendo por que ele marcou o trecho e o motivo. Então, assim, tenho muita curiosidade. Então, é um livro, né, uma trilogia, tá parado na estante, tô de olho nele há bastante tempo, então, assim, espero muito conseguir ler essa trilogia. Então, não só ler, mas também assistir a adaptação e ler uma outra duologia que é desse mesmo universo, que eu acho que é Sing Crow, não sei, gente, vou botar aqui a capa pra vocês, e é uma duologia. Então, isso pelo menos é um outro ponto positivo que eu amei por saber disso, que não é um esquema de pirâmide, então já tô feliz. E já um outro livro, eu só tenho o primeiro livro aqui na minha estante, e é uma duologia, que é esse aqui, Graça e Fúria. O segundo volume se chama Glória e Ruína. Eu não tenho o segundo volume, mas a capa é essa aqui, tá, gente? Mas eu tenho muita curiosidade desse livro. Se eu não me engano, eu comprei esse primeiro livro de uma amiga, porque eu queria muito, fiquei curiosa. E é uma duologia, graças a Deus. E eu quero muito ler essa duologia, então tá parado bastante tempo. E eu quero muito, assim, conhecer essa história, porque eu nunca li. E eu acredito que eu não vejo muita gente falando desse livro. Então, sim, acho que é um livro bastante menos conhecido. Então, tenho curiosidade de ler ele. E ele está aí parado na minha estante e tá na minha, né, listinha de leitura, né, de duologia que eu quero conhecer e ler. E já um outro livro que é basicamente uma duologia também, que é da maior autora que todo mundo, quando lê, se apaixona, que é da Victoria Schwab, eu acho que é assim que se escreve, que é a Melodia Feroz e o Dueto Sombrio. Basicamente é uma duologia, graças a Deus, que é tão difícil ultimamente encontrar duologia ou trilogia nesse universo de fantasia. Então, assim, eu tenho os dois livros, quero muito ler o livro dessa autora. E o bom do livro dessa autora, que são muito, nunca passa de 3 livros, é sempre ou duologia, ou é trilogia, ou às vezes é volume único. Então, assim, tô muito feliz por saber disso. Quero muito conhecer o livro dessa autora, quero muito conhecer a escrita dela. E esse é um das duologias que eu tenho dela na estante e quero muito ler. Não só tenho esses livros dela, eu tenho, acho que é A Vida Invisível de Ed La Rue. Que, se eu não me engano, esse livro é dela também. Está ali na minha estante, porque eu, né, fiquei com preguiça de levantar daqui lá buscar. Mas tenho, e esse livro é Invisível, é um volume único, pelo menos eu estou feliz por isso. Então, assim, é uma duologia que eu quero muito ler e estou muito curiosa. E já com o próximo, é uma trilogia. Eu tenho ele aqui parado na minha estante, o primeiro e o segundo volume. Eu ainda não tenho o terceiro. E eu sou muito curiosa para ler esses livros. Que é Pássaro e Serpente e Sangue e Mel. O terceiro volume eu não tenho. Que o terceiro volume é Deuses e Monstros. É essa capa aqui. Eu ainda não consegui comprar o terceiro. Mas é uma série que eu já vi a Mika falando muito desse livro, que ela gostou, amou, então eu fiquei curiosa por conta disso, né, da opinião dela, que eu já vi ela falando. E assim, eu não li, né, pra vocês verem, mas é uma trilogia que eu tenho uma curiosidade em ler. E ele está parado na minha estante há bastante tempo. E eu acho que já está na hora de eu começar a tirar esses livros da estante e começar a ler, né, de desencalhar esses livros, né. E como é uma trilogia, pelo menos esse é um ponto bônus pra mim, porque assim, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu não vou ter que me preocupar que eu estarei em um esquema de pirâmide, até porque eu já entrei em tantos esquemas de pirâmide na minha vida, que eu entrei e parece que eu nunca saio dela. Então, eu tenho um monte de livros que eu ainda comecei, eu ainda estou no processo de leitura e eu não consigo sair desse esquema de pirâmide. E eu espero muito conseguir finalizar algum desses livros de esquema que eu entrei. Que é Uma Chama Entre Cinza, né? Tô falando do último volume, A Rainha Vermelha, Harry Potter, Percy Jackson. E, gente, acho que já deu pra mim essa questão de esquema de pirâmide. Eu quero ler livro de fantasia, ou que ele seja volume único, ou que ele seja pelo menos uma duologia ou trilogia. Porque pelo menos eu sei que são poucos livros e eu vou finalizar ele em algum momento. E vai ser rápido, né, a finalização dele. Eu separei esses livrinhos, né, que eu quero muito ler, que são Pássaro e Serpente, o da Melodia Feroz, do Universo Grinchaverso, enfim. Esses são de alguns que eu tenho na estante e quero muito ler. Então,
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, se vocês estão cansados de Esquema de Pirâmide e queriam livros que foram duologia, trilogia, já pegue a diquinha aí nesse vídeo pra vocês. E assim, eu espero muito que vocês, né, tenham gostado, né, das indicações. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí no comentário se vocês já leram um desses livrinhos, dessas duologia ou trilogia. Ou me conte por qual vocês acham que eu devo começar a ler, né, gente? Quero muito saber. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Por favor, se inscreva. Eu quero muito chegar esse ano a 500 inscritos. É meu sonho chegar a 500 inscritos aqui nesse canal. Espero muito conseguir. Vamos torcer. Mas é isso, gente. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.